E aí galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, esse vídeo é o primeiro da série de Preparando um Solo Nutritivo. Nessa série eu vou explicar tudo sobre os nutrientes, tudo sobre os tipos de solo, tudo o que você precisa saber para você fazer o seu cultivo da melhor maneira possível. Bom, eu já introduzi um pouco sobre nutrientes no primeiro vídeo do canal, mas era mais voltado para hidroponia. Esse vídeo é só sobre solos. E como eu disse no vídeo de hidroponia, antes de você querer fazer um solo balanceado com todos os nutrientes, você precisa saber sobre o pH do solo, porque o pH basicamente ele vai te dizer se a planta vai conseguir absorver nutriente ou não. Ou seja, a gente precisa descobrir o pH e adequar ele antes de você fazer qualquer coisa no solo. O pH vai de 0 a 14, sendo entre 0 e 6 ácido, o 7 é neutro e de 8 a 14 ele é básico. Basicamente, as plantas, em sua maioria, preferem um solo entre neutro e levemente ácido, ou seja, entre 5,5 e 7. Então, essa é a faixa que a gente procura quando vamos cultivar alguma cultura. Então, nesse vídeo, vamos mostrar duas maneiras que você pode estar descobrindo o pH do seu solo. A primeira maneira, então, que nós vamos utilizar para medir o pH é com o suco de repolho roxo. Por que o repolho roxo? Porque ele tem um pigmento chamado antocianina. E essa antocianina, ela é neutra, pH neutro. Então, quando ela entra em contato com substâncias básicas e ácidas, ela acaba mudando de cor. Então, primeiro vamos demonstrar como que ela reage com substâncias ácidas e básicas, como que ela muda de cor, e depois vamos aplicar esse suco de repolho roxo no solo. E o solo vai mudar de cor dependendo do pH que ele se encontra. Agora, para fazer o suco, a gente vai pegar uma folhinha do repolho, bota dentro, e 1 litro de água. Agora é só mexer. Tá feito. Gente, vamos começar a fazer os experimentos agora. Vamos pegar um pouquinho do suco de repolho, colocar aqui. Aí já vem com o vinagre. Coloca aqui também. Ó, a gente pode ver que ficou rosadinho. Quer dizer que tá ácido. Agora a gente vai fazer com o outro. Colocou um pouquinho aqui, suco de repolho. Vamos pegar o bicarbonato de sódio e jogar. Ó, dá pra ver que ele tá azul. Quer dizer, ele tá básico. Aí, beleza. A gente colocou um pouquinho aqui na terra e deixamos agir por alguns minutinhos. Ele ficou meio azulado. Agora que eu já sumi um pouquinho, mas ele ficou meio azulado. Isso significa que tá mais pro básico. Gente, normalmente o pH do solo, ele é mais ácido. Essa terra aqui que eu mostrei ficou azul porque o pH dela já foi tratado com calcário e tá mais básico. O segundo experimento é com bicarbonato de sódio e vinagre. Nós pegamos 2 amostras do solo, colocamos um pouco de bicarbonato de sódio em uma amostra e um pouco de vinagre na outra. Por quê? Porque o vinagre ele é ácido e o bicarbonato de sódio ele é básico. Se a terra reagir com vinagre, então quer dizer que ela é básica. Por quê? Porque o básico do pH do solo reagiria com o ácido do vinagre. E o contrário é a mesma coisa. Se a terra estiver ácida, ela vai reagir com o básico do bicarbonato de sódio. Dessa maneira a gente descobre qual pH mais ou menos a terra está. E se não reagir com nada, quer dizer que ela está neutra. Ela não tem como reagir com nenhuma das duas. Gente, esse aqui é outro teste. A gente pegou 2 potinhos com terra, a mesma terra. Colocamos água um pouquinho acima até cobrir. E agora a gente vai usar o vinagre e o bicarbonato de sódio também. Gente, agora a gente vai colocar um pouquinho do vinagre. Por que o vinagre? Porque ele é ácido. Entrando em contato com o pH do solo que é básico, ele vai ter que reagir. Agora a gente vai colocar um pouquinho do bicarbonato de sódio. Se ele reagir com o bicarbonato de sódio, que é básico, ele vai
significar que o solo tá ácido. Mexe um pouquinho e espera. Ó, gente, dá pra ver aí que tá reagindo. Significa que o pH do solo, ele tá básico. Ele só não tá reagindo tanto porque tá levemente acima do neutro. Além dessas duas maneiras de teste caseiro, você pode também medir com um medidor de pH do solo, ou também, se for um caso mais profissional, cultivo mesmo num campo, você pode também fazer uma análise de solo, que aí vai ser muito mais preciso, porque vai ter todos os nutrientes que tem, a quantidade, o pH, o CTC, então é muito mais preciso. Mas como no caso a maioria das pessoas que vão assistir esse vídeo é mais para cultivo em casa, até hortaliças, não tem essa necessidade, pode ser algo mais caseiro mesmo. Então, quando você faz um teste de pH do solo, identifica que o solo está mais ácido, a solução que você pode usar é a calagem do solo, que basicamente é aplicar calcário para aumentar o pH do solo. Porque, como ela disse no vídeo, é difícil na natureza você encontrar um solo com pH mais alcalino, mais básico, porque ele naturalmente é mais ácido. Então, se você encontra algum solo que já está mais alcalino, provavelmente ele já foi tratado com calcário. Então, normalmente se aplica calcário para você aumentar o pH, tornando ele mais neutro, né? Mais neutro ou levemente ácido, que é o ideal para as plantas. Agora que você já entendeu a importância do calcário, vou te passar as proporções que você pode usar aí na sua horta. Quando você já tem um vaso que está com a planta já plantada, você vai fazer o seguinte: faz um buraco de 5 centímetros de profundidade a mais ou menos uns 20 a 15 centímetros da planta. E pela proporção, é 1 colher de sopa para cada 10 litros. Esse balde tem aproximadamente 20 litros, então a gente vai colocar 2 colheres. Agora a gente vai misturar um pouco na terra. E depois regar. Misturei bastante ali na terra. Tentei misturar o máximo possível. E agora a gente vai regar. Se você ainda vai preparar a terra para colocar no vaso, pode manter essa mesma proporção, de uma colher de sopa para cada 10 litros. Aí você mistura bem, deixa um tempo. O ideal, se você ainda não plantou, o ideal é você deixar uma semana ali reagindo e depois você planta. Agora, se você for plantar em um canteiro, você utiliza a proporção de 200 gramas para cada metro quadrado. Então você divide igualmente na superfície do metro quadrado, rega e espera no mínimo uma semana para poder plantar. Agora, se o seu solo estiver mais básico, vai ser um pouquinho mais difícil de você corrigir isso, porque é um processo que é muito mais demorado. Então, um dos métodos que mais se utiliza para poder corrigir a alcalinidade do solo é a adição de matéria orgânica, porque pela decomposição da matéria orgânica, ele tende a acidificar o solo. Outro método que você pode utilizar é a adubação verde. Principalmente leguminosas, quando são plantadas, elas tendem a fixar o nitrogênio no solo. E com o tempo, isso acaba acidificando o solo. As plantas, no geral, para receberem nutriente, elas acabam acidificando o solo. Por isso que o calcário, por exemplo, ele tem que ser usado frequentemente. Bom, e para finalizar, eu quero mostrar esse gráfico que mostra a disponibilidade dos nutrientes dependendo do pH. E pelo gráfico a gente enxerga que entre o pH 6 e 7 até 5,5, os nutrientes ficam mais disponíveis no solo, ou seja, as plantas conseguem absorver com muito mais eficácia. Gente, então esse foi o vídeo, espero que tenham entendido tudo. Qualquer dúvida pode escrever nos comentários. Não esqueça de curtir, compartilhar e deixa um comentário aí. E fica com um ganchinho do próximo vídeo.